Eu estou vendo o Peter falar sobre a Evergrande ter entrado em falência, né? Ela não consegue ficar sem pagar as dívidas e ela está tendo mais prejuízo que lucro, né? Por causa de uma simples questão, né? O mercado não é feito de ideias, né? O mercado não é feito de soluções, o mercado é feito de livre troca, né? E esse foi o maior erro da China comunista. A China comunista achou que simplesmente trabalhar como escravo para o Ocidente e fazer engenharia reversa de tecnologia da Europa, dos Estados Unidos e de outros países, né? Quando eles conseguiriam se tornar uma superpotência, né? Com um país extremamente fechado, com leis extremamente difíceis, duras, restritas, não existia a lei do filho único, ah, não, eles não se importavam com a realidade, com o crescimento dos indivíduos, da população, não traziam soluções à sociedade, mas sim somente soluções de massa, e achando que eles eram uma nação grande, poderosa, que eles brilhariam igual antigamente, igual as dinastias chinesas, que era um surto psicótico. É, a China sempre foi um país que teve muita miséria, muita pobreza na sua história antiga. E a partir do momento que você tem um bando de militares que batiam na população chinesa, que matavam os outros chineses, que roubavam a comida dos outros chineses, quando eu falo assim, eram várias dinastias, né? Isso era simplesmente uma demonstração da miséria, porque uma nação rica, uma população rica, não existe dinastias, existe um povo livre e feliz, existe uma população que tenha poder econômico, que um esquilo numa árvore, um gato numa árvore se torna notícia, né? Não grandes imperadores, grandes artes, grandes coisas grandiosas. Geralmente, quando existe algo muito grande, é porque existe alguma coisa muito estranha atrás por tudo isso. Espera, deixa eu ver o chá que eu tô fazendo. E, e tudo que a China narra é a ideia de um homem ou de um partido, né, que é o PCC, Partido Chinês Comunista, e eles acreditavam que as suas ideias, os seus ideais, as suas soluções seriam o melhor para o povo chinês e, na verdade, não. Você não pode desrespeitar o governo, essa é a única coisa que talvez funcione, nem isso talvez funcione. Existe o crédito social, né? E eles acreditam da ideia de colocar o povo chinês na vanguarda da humanidade, mas isso é uma mentira, né? Se não existe pensamento livre, se não existe o livre mercado de ideias antes do próprio dinheiro, de coisas, né? As pessoas vivem uma disputa intelectual de autoaceitação. Por exemplo mesmo, eu estou nesses aplicativos de paquera e vou conversando, né? E primeiro eu fui morrendo de vontade de conhecer alguém. Depois, um monte de moças me passou um número para, vocês sabem o que, né? Fazer o que a DepTube aqui gosta mais de fazer, né? Além de cometer crime e perseguir as pessoas, né? E eles também gostam de ver as partes íntimas da pessoa para ficar cometendo crime e perseguindo a pessoa. Que aqui é um lugar esquizofrênico. Eu estou conversando com várias moças, né? E essas moças, elas queriam um ideal, um mundo relativo de perfeição, né? Aonde que elas acabam se colocando dentro de uma redoma de cristal e objetivando algo que seja tão belo quanto o reflexo dessa redoma de cristal e como eu não faço parte daquilo que elas objetificam, né? Então, as moças que eu sou interessado não têm interesse em mim. O que tem interesse em mim são as que são muito lascivas no sexo por causa da minha cor, né? Por causa do meu tamanho, né? É ruim ser grande, né? Mas eu faço musculação para intimidar as pessoas, mas mesmo assim não consigo intimidar, né? Sempre encontro algum doido muito maior. Mas eu não consegui expressar a ideia que eu queria dizer aqui. Mas voltando sim, mas é que eu queria dizer o quê? Tudo que nós fazemos é simplesmente o que o nosso inconsciente cria e gera, né?
dentro da gente, por isso que as mulheres são mulheres, exigem tantas coisas, ou os homens, existe o homem pacato, o homem simples, existe o homem que se acha dono de um império, de uma dinastia, mas é uma pessoa que vive simplesmente para manter as coisas, para dizer que isso é moral, que esse é seu nome, é um boçal, é um louco, né? Eu vejo um capo mesmo reclamando dos conservadores e gerando conteúdo para os conservadores. Os conservadores em si, cada um, não é nada diferente do Xi Jinping. A diferença é que o Xi Jinping tem poder e demonstra como o ser humano na Terra é ignorante, né? A China nunca vai ser grande, nunca vai ser gigantesca quando o Xi Jinping continuar sendo líder e houver o Partido Chinês Comunista. A China só vai se tornar um país grande no dia que o povo chinês, né, tiver consciência de que é necessário ter o povo da África lá na China, ter o povo americano na China, ter o povo brasileiro, ter o povo europeu, ter liberdades. Eu vou fazer até uma brincadeira louca. Existem tantas cidades lá na China que a China poderia fazer um contrato com o povo, né, de fazer tipo uma locação, um aluguel desses imóveis para países. Pegar assim, ó, você é brasileiro, você está cansado de pagar imposto, e você quer uma lei melhor do que no Brasil, e você quer um acordo que você vai vir para cá e vai vir todo um sistema da estrutura brasileira moldado à liberdade do povo brasileiro. Eu vou dar uma cidade aqui para 10 milhões de brasileiros, né? E vocês vão poder fazer livre comércio, né? Mas para isso precisa ser uma coisa extremamente complexa. Você é europeu ou venha fazer seu país aqui, né? Vocês não vão pagar imposto nenhum e vão poder trabalhar, ser livres, viajar, né? E nós garantimos que você vai ter sempre liberdade, mas a China nunca vai voltar na escolha que ela fez. Geralmente quando quando alguém faz uma escolha, a pessoa só volta atrás quando ela viu que ela perdeu tudo. E os governantes, existe uma máfia de tanta imoralidade que se um voltar atrás, esse cara vai ser morto porque eles têm medo que todo o plano dê errado, né? Então a China está fadada à falência. A China vai ser o próximo país comunista à falência e vai ser ótimo, porque a China ela é um país comunista com capitalismo selvagem, né? Eles produzem, eles querem assimilar tecnologia, eles fazem qualquer coisa, eles até se matam para ter as coisas, mas descobriram que a grande questão não é coisas, mas sim a negociação de pessoas, né? Se a China fosse um país livre, ela seria a maior potência do mundo, né? Mas pela sua falta de capacidade, não é. E a grande questão aqui, né, o, a diferença, não os Estados Unidos moderno, mas os Estados Unidos antigo. Os Estados Unidos ele foi um país escravo da Europa, ele fazia coisas, ele era a China do passado, né, e por isso se tornou uma grande potência, né. Os Estados Unidos, ele só era os Estados Unidos por causa da liberdade econômica. Por exemplo, eu vi até o Peter falando num vídeo lá falando sobre idioma. Se eu fosse um cidadão norte-americano, falasse bem inglês, vocês não acham que eu teria uma notoriedade das coisas que eu falo, se são verdades ou não, né? Até o meu amiguinho aqui na internet, aqui, que é famoso aqui, ele assim, puta, bicho, esse cara é genial, esse cara é louco, esse cara é delirante, ele é a soma de tudo ao mesmo tempo, não sei. Mas é aí que vem a questão. Se ele não usa o método científico, ele é louco. Mas eu vou falar uma coisa para você, meu amiguinho. Olha, eu estou muito desatualizado em relação a você, mas a sua área é a mesma área que a minha e por causa da sua área ou da minha área de sistemas digitais, eu criei minha tese baseada em matemática. Eu era igual ou pior do que aquele moço lá que tinha esquizofrenia, né? Ou aquele matemático lá, lei de Ness. Eu, eu era igual, né, tirando a parte da esquizofrenia, não era tão esquizofrênico assim, não. O Tadinho não é esquizofrênico, ele utilizava dedução lógica, né? Se ele usa dedução lógica para tudo, ele despersonaliza, talvez a obsessão dele por lógica destruiu a parte do inconsciente nosso,
A nossa habilidade de sermos humanos não está na parte racional, está totalmente parte irracional. Tanto que eu fiz um teste. O pessoal vivia achando que eu era louco porque eu analisava todo mundo na internet, eu queria ver até onde que minha consciência ia. E a minha consciência cometeu falhas e até hoje eu estou com esses problemas na minha consciência. Tanto que eu sempre fui muito analítico e sempre dava a conclusão e sempre aplicava a causa e o efeito das coisas, né? E eu perdi essa habilidade nos meus vídeos. É muito difícil você ver um vídeo meu completo, né? Mas quando eu tenho vontade eu faço, né? Mas assim, tipo, livremente, fazer um vídeo completo eu não consigo fazer. Voltando à questão aqui da China, né? A China ela vai falir, né? Os Estados Unidos não é um país livre, né? Se você não for uma pessoa que trabalhe, que se você não for uma pessoa que se você for uma pessoa moralista que trabalhe, não dê direito a ninguém a falar nada aí, você não mentir, você não demonstrar resistência às pessoas, talvez você nunca vai ter um problema nos Estados Unidos, né? Mas qualquer coisinha você está errado. E nós brasileiros, não sei como que existe tanto brasileiro lá nos Estados Unidos, mas a maioria dos brasileiros classe média alta é tudo idólatra de norte-americano, né? Então eles vão fazer de tudo para poder ter dinheiro no bolso, né? Dinheiro no bolso é bom. O orgulho que é errado. Minha mãe vivia comentando sobre isso, que ela era orgulhosa, mas eu era o nível acima do orgulho dela, né? Então é isso, acho que vocês entenderam a ideia aqui, vocês entenderam a síntese, eu fui para vários outros lados. E se você não acredita em mim, pense, né? Pense por si só, né? Tente entender a China, não tente entender meu argumento, né? Por que a China não deu certo, né? Ou por que países que são mais livres dão certo, né? E jamais você, vamos dizer assim, eu sou o Elon Musk, e aí eu vou criar um projeto que eu consiga trazer mais ouro do que o valor do combustível que eu gasto. E a tecnologia que eu aplique e várias outras coisas. Uma hora vai ter tanto ouro no planeta que o ouro vai se tornar um lixo, né? E ele vai abrir a falência, né? E justamente em reverso, né? Isso daqui é uma ideia que eu falei, falar sobre o Bitcoin. Por que o Bitcoin é o Bitcoin? Por que a gente estava todo mundo esperando que o Bitcoin caísse para 10 mil e o bicho bateu em 19, e eu tô acreditando que o próximo ciclo de baixa, né, no mínimo vai ser 35 mil dólares, né, se não acontecer uma coisa muito horrível no mundo, né? Quando eu falo muito horrível, é a insolvência de todos os bancos do mundo, né? Uma das coisas, né? Ou que talvez comece a haver escalada para a guerra mundial contra a Rússia, mas a Rússia não tem poder para isso, a China não tem poder para escalada. A China, ela resolveu colocar o rabo entre as pernas e abanar o rabo para o Ocidente, né, e para o Oriente. A China está desesperada, né? A China ela é tão imperialista, tão poderosa, que ela está abanando o rabo para todo mundo, né? O ideal comunista deles é um vômito cagado, delirante, né? O Xi Jinping é um cachorro que vive vomitando e comendo o próprio vômito. Falei para vocês.